Então aqui, pessoal, quero mostrar alguns datasheets de alguns IGBTs, tá? Esse aqui é o IHW20N120R2. Esse transistor aqui, esse IGBT é da Infineon, e nós temos no laboratório, tá? Então nós vamos fazer aula prática com ele. Bom, algumas características, ó. Esse IGBT, então, ele tem um diodo monolítico, né, que é construído internamente a ele. Ele possui baixa queda de tensão no seu diodo. O diodo, então, ele grampeia tensões negativas, né, que é a função dele. E a tecnologia que ele usa é essa Trench Stop, ou Field Stop, que é uma tecnologia da Infineon, tá? Que ela é baseada na tecnologia NPT, que é Non-Punch Through, tá? Que é a tecnologia que tem coeficiente de temperatura positivo. Até ele comenta aqui, ó, a tecnologia oferece facilidade no paralelismo das chaves, tá? Na sua capacidade de paralelismo, tá? Porque tem coeficiente positivo de temperatura, tá? Então ele já faz uma propaganda aqui nas características, nas features dele. Baixa EMI, né, que é interferência eletromagnética, tá? Aplicações para inductive cooking é para fazer aquecimento indutivo, né? E para aplicações de chaveamento suave, né? Que são inversores de frequência, por exemplo, alguns deles utilizam soft switch, né? Que é chaveamento suave. Ok? Então aqui ele fala as características principais. Então temos aqui, ó, tensão de breakdown, né? Que é a tensão que ele romperia, digamos, né? Que é o VBR, né? Então é 1.200 volts, no mínimo 1.200 volts. Tensão de coletor emissor de saturação, que é o VCE-SAT, né, que a gente utiliza lá para calcular as perdas de condução. Então aqui a 25 graus, ele dá 1,55 volts, tá? Uma tensão comparado com um MOSFET, pessoal, é uma queda alta para baixas correntes, né? Agora para altas correntes, como a gente já viu, o MOSFET vai ter uma queda muito maior, tá? Aqui ele fala do diodo, né, que ele tem uma queda em 25 graus é 1,45 volts. A tensão de gate emissor de threshold, né? Então é 5,8 volts. Parece que é um pouquinho maior, né? Que é o do MOSFET. Okay? Quando eu colocar então zero de tensão no gate emissor e o meu VCE está com 1.200 volts, então ele está bloqueando toda a tensão, né? Ele está desligado, bloqueando toda a tensão. Então aquilo vai dar mais ou menos a corrente de fuga, tá? Então ela vai de 5 microamperes em 25 graus e se esquentar mais, a fuga de corrente aumenta. Então ela vai para 2,5 miliamperes, tá? Aumenta bastante a fuga com a temperatura, tá? A fuga de corrente no gate, ó, gate emitter leakage, tá? Leakage current, que é a corrente de fuga, então é 100 nano. O ganho de transcondutância lá, que a gente viu que é o semelhante ao do MOSFET, é 14,5 Siemens. Tá? Então, para cada volt que eu colocar, aumenta 14 amperes a corrente. Essa é a lógica. E não tem resistor de gate integrado. Tem alguns transistores que possuem aqui internamente um resistor de gate integrado, tá? Porque daí ele vai limitar a corrente de gate, tá? Ou não precisaria colocar um resistor externo, beleza? Esse aqui não tem. Algumas características de chaveamento, então, ó, turn off 359, que é o maior tempo, tá? Comparando então esse cara aqui com o MOSFET, o do MOSFET é bem menor, tá? O GBT é mais lento, ok? Tempo de queda, esses outros parâmetros aqui são até não são tão diferentes do MOSFET, tá? Claro que tem que comparar dois com o mesmo valor, né? O mesmo valor de corrente, capacidade de corrente de tensão, tá? As capacitâncias, pessoal, são as capacitâncias semelhantes àquela do MOSFET, capacitância de entrada. Então ela é uma 1,8 nano, tá? Não, capacitância, essas aqui até estão todas bem semelhantes ao do MOSFET. Capacitância de saída, ó, 59 pico, capacitância reversa, 47 pico. Tá? Então são aqueles valores de capacitância lá bem que aparecem, são as capacitâncias parasitas, né, do IGBT. Aqui algumas curvas. Aqui temos, ó, VCE por corrente do coletor, tá? Para diferentes tensões de gate, tá? Então, geralmente a gente tenta trabalhar com a tensão de gate a maior possível, né? Por quê? Porque daí eu vou ter a maior, digamos que eu quero trabalhar com 30 amperes aqui, tá? 30 amperes. Então, se eu colocar, por exemplo, essa tensão aqui, ó, primeiro que se eu colocar, por exemplo, 9 volts, ele nem vai chegar na corrente de 30 amperes. Se eu colocar essa curva aqui, que é a curva de 11, eu vou estar com 2 volts de queda entre coletor e emissor. E se eu tiver com 20 volts, eu vou estar com, sei lá, 1,6. Então eu vou ter
menos queda de tensão, eu vou ter menos perdas, tá? Por isso que a gente tenta trabalhar o mais saturado possível sempre, tá? Então coloca os 20 volts lá. E se a minha temperatura aumentar, olha aqui, para 30 amperes, olha aqui, ó, com essa curva aqui, ó, que é a curva de 11, tá? Eu vou estar com 2,75 volts, tá? E aqui antes estava com 2. Então a temperatura, conforme aumenta a temperatura, aumenta a tensão coletor emissor, tá? Aumenta as perdas, só que tem aquela que eu já comentei que facilita o paralelismo, né? Porque tem coeficiente positivo de temperatura, tá? Aqui a tensão gate emissor, né? E aqui a corrente do coletor, que é aquela curva que aqui ela vira quadrática, né? Então ela muda um pouco com a temperatura. E aqui ele está começando a conduzir em torno de 5 volts e meio, 6 volts, tá? Até quase 7 volts aqui, né? Então essa aqui seria a faixa de valores de tensão gate emissor de threshold, né? Aquele VGE-TH, tá? Mais ou menos por aqui, tá? E essa inclinação aqui, pessoal, é o ganho de transcondutância, né? Que a gente nem vai ver aqui porque não há necessidade, tá? Então entrem no datasheet aqui, ó, deem mais uma estudada, olhem o datasheet, é interessante vocês conhecerem essas curvas, né? Para saber de onde vêm todos esses parâmetros. Agora eu vou falar alguns modelos, né, de IGBTs, tá? Em eletrônica de potência, pessoal, você pode comprar os IGBTs individuais, né, discretos, que a gente chama, né, e montar o seu inversor, ou a gente pode usar módulos, tá? Esse aqui é um módulo bem conhecido da Semicron, que ele é de 1.200 volts e tem uma corrente de 200 amperes, tá? E ele já vem dois IGBTs ligados assim, tá? Porque isso aqui é o mais utilizado para fazer inversores de frequência. Então aqui eu tenho um capacitor de barramento, por exemplo, que eu vou mostrar depois. E daí isso aqui, por exemplo, vai para uma fase de um motor trifásico, por exemplo, tá? Então posso colocar várias chaves aqui, vários módulos desses, para ir acionando as fases do motor, por exemplo, tá? Então esse módulo aqui, ó, ele já tem duas chaves prontas, tá? Então aqui nós temos aqui a chave de cima, aqui, ó. Esse terminal aqui ó, é esse aqui. E esse terminal aqui, ó, vocês estão vendo que é um parafuso, né? Que vai ali, ó, e aqui embaixo, tá? Porque aqui vai passar a corrente, tá? Que vai ser processada por esse módulo, tá? E aqui temos um gate emissor e aqui um gate emissor, que estão aqui embaixo, ó. Tá? Ali tem os dois terminais de acionamento dele, ok? Beleza? Então aqui a tensão VGE-TH, valor típico 5.5, a corrente máxima no diodo também é 200 amperes, tá? A mesma do GBT. E aqui tem outros parâmetros, né? Acho que é tempo de curto-circuito, se não me engano, tensão VGS, mais ou menos 20 volts, tá? E assim por diante. Então, ele é um N-channel, né? São todos N-channel. Baixa indutância, baixa corrente de cauda, tá? Isso aqui é interessante, né? Então quer dizer que ele tem a corrente de cauda, né? O tail current dele é menor do que o normal. Então tem várias características que aparecem nesses datasheets, tá? Aqui está o link, ó, também dá uma olhadinha lá no datasheet. Então aqui só para mostrar o tamanho desse módulo, pessoal, é em torno de 10 centímetros, ó. Isso aqui está em milímetros, né? Então fica 10,6 centímetros é o tamanho dele, e aqui é 6 centímetros, tá? Só para vocês terem uma ideia do tamanho desse módulo, tá? Aqui, ó, esse módulo de GBT, pessoal, é o módulo que eu usei na minha tese, tá? Então aqui está o conversor que eu desenvolvi na tese do doutorado, porque eu montei quase sozinho esse inversor aqui. Então aqui nós temos, ó, aqui, ó, pessoal, isso aqui é um módulo de GBT, tá? São 10 módulos de GBTs, e aqui eu peguei e dei um zoom em um deles. Não é exatamente esse, mas é bem semelhante, tá? Então aqui, para vocês terem uma ideia, é 15 centímetros o tamanho do módulo por 6, tá? Dentro de cada módulo desses tem 2 GBTs, tá? E esse que eu usei também, ele era para 1.200 volts, e a corrente deles a 25 graus é 420 amperes, e a 80 graus é 300 amperes, tá? Então é basicamente um IGBT para 300 amperes, tá? Então aqui, ó, o que acontece? O módulo IGBT é esse aqui, ó, tá? Então é a mesma coisa. Aqui nós temos o, digamos, aqui é o positivo, né? Negativo dele. Então lá está o positivo, negativo. E esses dois terminais aqui são esses dois aqui, ó, tá? São ligados juntos internamente, tá? E daí o que acontece? Para acionar esse IGBT, nós precisamos ter um gate driver, né? O circuito que aciona o gate do transistor. Então, para acoplar o gate driver em cima disso aqui, ó, eles colocam uma placa em cima. Ó. Aqui, na verdade, se vocês olharem, ó, isso aqui são pequenas molas, tá? São uma molazinha pequena, e daí em cima disso é acoplada essa placa verde aqui, ó,
tá? Essa placa verde ela vai com os contatos em cima, faz o contato e desce os sinais de gate que vão acionar o IGBT. Então essa placa de baixo é uma placa de acoplamento, tá? E aqui, ó, essa plaquinha que vai acoplada em cima daquela placa é o gate driver, tá? Que eu vou falar no próximo slide, que é um Skyper 32. Então aqui eu tenho isolação, tem outros circuitos aqui dentro. E aqui chegam os sinais PWM. Eles chegam aqui, ó, entram nessa placa, sobem para essa placa aqui e descem para o IGBT do outro lado, tá? E daí aqui eu fiz uma plaquinha que converte desses sinais aqui para um cabo, e daí todos os sinais vêm para cima aqui, ó, e vão para o outro lado, e do outro lado está o microcontrolador lá, o DSP, que faz o acionamento, tá? Que gera o PWM e faz todo o controle. Então aqui mais um detalhe, né? Aqui está a visão de lado, né, do módulo, né? Aqui embaixo então está o IGBT, tá? Aqui está um capacitorzinho de desacoplamento e aqui está os capacitores de barramento. Então aqui está o parafuso dele. O capacitor tem o que, uns 10 centímetros de diâmetro mais ou menos. Os capacitores eletrolíticos que ficam aqui embaixo. Ó. Então aqui são 20 capacitores que ficam aqui, ó, tá? Então estão todos aqui, ó, aqui tem um capacitor, 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 capacitor. Então são 20 capacitores que estão ligados aqui. Esse azulzinho aqui é um capacitor de polipropileno que fica ligado diretamente em cima do barramento aqui, tá? Então aqui são os capacitores de barramento, ó, tem 10 em cima e 10 embaixo, tá? E daí, aqui eu mostrei de uma parte do conversor, né, que é o que aciona um gerador, né, que é o gerador síncrono de imã permanente, que é um conversor trifásico, então tem 6 IGBTs aqui, tá? Então seria como se fosse esse cara aqui, ó, tá? Dentro aqui tem 2, 2 e 2, tá? E aqui são os 3 terminais que vão para o motor, que são esses aqui, ó, tá? Então aqui eu meço a corrente e tal para fazer o controle desse motor aqui, controlo a velocidade dele. E daí esses 3 terminais ligam no gerador síncrono, que é esse motor aqui, ó, tá? Que está ligado num motor etanol, tá? Que é um motor de carro que a gente colocou aqui num Fiat Punto. Aqui está o radiador dele, aqui está a injeção eletrônica que a gente comprou uma outra e modificou. Aqui está o controle de velocidade, caixa de relés, tanque de combustível aqui embaixo, tá? Então esse aqui foi parte da minha tese de doutorado, tá? E tudo isso aqui faz o acionamento então desse gerador. Então eu consigo injetar potência nesse motor aqui para motorizar ele, para ligar o gerador, e posso retirar a potência dele para geração, tá? E daí ele é processado por esse conversor. Aqui tem os indutores dos conversores, aqui tem contatoras para fazer acionamento, aqui estão os sensores de corrente, tá? E aqui vai uma turbina, tá? Aqui toda essa parte metálica aqui é dissipador, tá? Então tudo isso aqui, ó, pessoal, ó, todo esse metal aqui que vocês estão vendo, ó, tá reluzente, isso aqui é alumínio. Então aqui embaixo tem aletas, tá? Essa parte aqui embaixo é oca, ó. Então aqui vai entrar um ventilador e o vento vai ser aqui em cima, tá? Por baixo dessa parte aqui, tá? Uma hora, se vocês quiserem, a gente pode visitar ele, tá? Beleza? Então agora eu quero falar um pouquinho sobre os gate drivers, tá? Falar um pouquinho sobre eles. Então, pessoal, eu quero falar um pouquinho sobre os gate drivers, tá? Que na última aula eu falei sobre gate drivers para acionamento de MOSFET, tá? Então aqui no GPT eu também preciso ter um gate driver, tá? Então aqui, ó, daquela mesma dissertação de mestrado que eu falei antes, eu retirei algumas figuras, tá? Que lá ele classifica os tipos de gate drivers. Eu fiz algumas modificações nas figuras para ficar um pouquinho mais didático. Então, assim, os gate drivers são definidos em 2 tipos, basicamente, tá? Existem os gate drivers não isolados, tá? Como o próprio nome diz, não existe isolação galvânica entre o sinal PWM, tá? Então, o terra do sinal do PWM está ligado no terra do circuito de potência, tá? No emissor aqui da chave, tá? Do interruptor, do IGBT que eu estou acionando. Então, o que vai acontecer? Eu vou gerar um pulso aqui de entrada do PWM, ele vai entrar no gate drive, e o gate drive vai largar uma tensão de 20 volts lá no gate, tá? Então, esse aqui é um exemplo bem simples, que está fazendo um gate driver com uma estrutura, aqui a gente chama de totem pole, é o nome dessa estrutura. Ela é bem semelhante ao push-pull, tá? Mas não é push-pull, porque o push-pull ele tem um PNP e um NPN, tá? Aqui não, ele tem 2 NPN. E aqui tem uma porta lógica NOT. Então, ó, o sinal do de cima e o de baixo estão barrados. Eu nunca vou acionar os dois juntos. Quando eu acionar o de cima, digamos que eu coloquei um sinal lógico 1 aqui. Aqui vai dar 0, então está desligando a de baixo e acionando a de cima. Tá? Acionando a de cima, eu vou pegar a tensão dessa fonte VCC aqui, ó, e vou largar para o gate. Tá? Então a corrente vai carregar o capacitor e vai voltar para a fonte. Tá? Então esse RG aqui limita a corrente. Tá? Esses Zehners aqui são só para proteção, para que essa tensão nunca passe da tensão do Zener, sei lá, por algum problema. Tá?
E essa fonte aqui, pessoal, é uma fonte CC de 20 volts, né, ou menos, né? Tem que ser maior que a tensão de limiar, né, do threshold, e menor do que 20 volts. Essa tensão aqui, ó, o negativo dela, né, ela está no mesmo referencial da chave e do sinal. Tem que estar todo mundo no mesmo sinal. Essa fonte aqui pode ser a mesma fonte de acionamento do circuito aqui, que alimenta o microcontrolador e assim por diante, tá? Então tá todo mundo no mesmo potencial, ela não é uma isolada em relação à outra, tá todo mundo no mesmo potencial, tá? Então ela permite acionar apenas chaves referenciadas ao GND, não necessita de fonte isolada, tá? Fonte isolada, a fonte do driver LGBT deve obrigatoriamente estar no mesmo potencial. Então tá todo mundo no mesmo potencial, tá? É um driver mais barato, tá? Não é tão caro, ok? Então essa aqui só permite acionar chaves ligadas ao Terra. Agora, quando essa chave aqui, pessoal, ó, ela está flutuando, tá? O que é flutuando? Quer dizer que o seu emissor não está ligado no Terra, tá? Então, digamos que eu tenho aqui ó, a tensão da potência a 1000 volts, tá? Esse transistor aqui estaria saturado, digamos, com 2 volts. Então, aqui, nesse ponto, eu estaria com 998 volts, pessoal, tá? Então, o emissor está ligado em 998 volts. Como é que eu vou pegar um sinal aqui do meu Arduino lá, do meu Tiva, em 3.3 ou 5 volts e vou ligar aqui colocar aqui, ó, 998 volts, porque aqui eu preciso de mais 20 volts, né? Então vai ser 998 mais 20 volts. É a tensão que eu tenho que colocar aqui para acionar esse cara, tá? Beleza? E quando eu estou desligando ele, daí eu desliguei esse cara, não tenho corrente, tá? Então ele vai ficar em 0 volt, né? Porque daí não vai ter corrente quando eu tenho 0 de tensão, né? Desligando. Digamos que eu liguei no terra, esse cara aqui, ó. Aqui vai ter 0 volt. E por quê? Porque não tem corrente, né? Se não tem corrente, 0 de corrente vezes a resistência da carga, a tensão aqui vai ser 0, né? Porque eu estou desligando a carga. Então, onde é que vai aparecer esses 1000 volts? Os 1000 volts vão ficar todos em cima do IGBT. Ele está bloqueando, né? Ele está bloqueando toda a tensão, tá? Então, agora, nesse ponto aqui, eu tenho 0, tá? Vocês entenderam que essa tensão aqui, ela varia muito, tá? Então, e a tensão que eu aplico é a tensão entre gate e emissor. Aqui tem que ter 20 volts, tá? Então, como é que eu faço para pegar a tensão lá de 3.3 ou de 5 volts do meu microcontrolador e transformar em 20 volts que seja isolada, tá? Tem que ter uma tensão isolada para conseguir aplicar em cima do gate emissor. Então, para isso, eu preciso ter um gate driver isolado, tá? Ele tem que ter uma fonte CC aqui, ó. Essa fonte CC do gate driver aqui, ó, ela tem que ser isolada, ó. Tá vendo que o terra da fonte, ela não tá ligado no terra da carga, tá? Ela tá flutuando. Essa fonte tem que ser isolada, tá? E daí o que acontece? Quando eu acionar esse transistor aqui, ó, eu vou fazer isso aqui, ó. Ele vai fazer isso aqui, ó, e vai voltar para a fonte, tá? Então eu estou acionando o gate driver com essa tensão aqui. Eu vou apagar um pouco essa risca aqui. Então, quando eu estou acionando uma carga que a carga não está ligada no terra, pessoal, e a minha fonte tem que ser isolada, tá? E esse terra da fonte não pode ser o mesmo terra da carga, do circuito de potência, tá? E daí, como é que eu faço para transformar esse sinal do potencial do microcontrolador aqui para esse potencial flutuante aqui, tá? Porque horas ele é 0, horas ele é 900, quase 1000 volts, tá? Então, eu para isso uso um optoacoplador. Então, a informação que vem do PWM, que é passado para o gate driver, é passada via luz. Então, existe uma distância aqui ó, entre o emissor, que é um LED, e aqui tem um fotorreceptor, tá? Que é um LED invertido. Um LED ao contrário. Quando ele recebe luz, ele conduz. Tá? Então, ele passa via luz. Ok? Então, o LED é acionado em corrente. Daí foi colocado um símbolo de corrente aqui, mas na verdade não é corrente. A gente vai colocar aqui um resistor aqui, ó, vai ligar lá, ó, e aqui a gente vai botar num transistorzinho bipolar, por exemplo, tá? E daí isso aqui vai para um pino do microcontrolador, tá? Isso aqui é acionamento em corrente, porque daí a gente satura esse transistor aqui e ele fica uma corrente constante, tá? Quando desliga esse transistor aqui, daí vai desligar a luz aqui e vai desligar o gate driver, tá? Daí vai aplicar 0 aqui na saída, tá? Então, essa aqui é um gate driver isolado. Então, ele permite acionar chaves flutuantes, tá? Chaves que estão em potenciais maiores. Imagina trabalhar com 1000 volts aqui com um microcontrolador que está ligado na USB do nosso computador. Então, ele não dá, né? Tem questão de segurança, questão de bem funcionamento. Aqui, tem duas funções. Uma para gerar essa tensão flutuante e a outra por segurança, tá? E daí acaba que ele é mais caro, né? Ele tem um fotoacoplador aqui no meio, que nós vamos ver numa aula específica também.
e precisa de uma fonte CC isolada, tá? Então esse cara aqui acaba sendo bem mais caro, tá? Bem mais caro. Beleza? Então aqui naquela mesma PDF que eu mostrei antes, tem várias informações sobre Gate Driver também para GBTs. Beleza? Eu vou mostrar agora alguns exemplos, tá, de Gate Drivers comerciais. Esse aqui é o CC21750 da Texas Instruments, que ele é um encapsulamento que é o que tem já todo o circuitinho para fazer o acionamento do IGBT. Então o que esse cara aqui faz? Ele é um Gate Driver isolado, tá? Ele é isolado. Então ele entra algum sinal aqui, o pessoal, que ele entra aqui, ó. Aqui aquele sinal de corrente vai entrar nesse sinal aqui, ó. E aqui nós vamos ter a saída, que elas são ligadas juntas, para acionar o gate driver. Vai lá para o gate. Esse aqui é o negativo, tá? E aqui tem alguns pinos que eu vou mostrar depois o funcionamento deles, tá? E ele injeta uma corrente no gate, pessoal, de 10 amperes, tá? É 10 amperes para ligar o IGBT o mais rápido possível. Tá? Então existem diferentes tipos de IGBTs que necessitam de correntes maiores para o acionamento. Ele pode ser acionado aqui, ó, a tensão daquela fonte VCC é de 33 volts, tá? Por quê? Porque daí ele aplica uma tensão positiva, ele divide no meio essa tensão aqui, vai ficar, fosse 32, dá 16 volts e meio para acionar e menos 16 volts para desacionar. Tá? Ele bota uma tensão negativa para descarregar o capacitor mais rápido. Tá? E a gente não usa esse circuito sozinho, né? A gente coloca numa placa de circuito impresso, onde a gente coloca aqui as fontes isoladas, tá? Então isso aqui é a fonte isolada, aqui tem uma barreira de isolamento. Então aqui você vai conectar lá no transistor e aqui, provavelmente aqui vai no IGBT, e aqui vai chegar o sinal que vem no microcontrolador, tá? Então ele isola e aciona. Aqui tem uma ligação, ó, então eu estou acionando um half bridge, né? Que é duas chaves nessa configuração aqui, ó. Aqui está o driver, né? Então aqui está a alimentação do driver, que tem que ser feito via uma fonte isolada, tá? Uma fonte isolada que vai aqui, isso aqui era para ser um mais ou menos. E a chave de baixo, pessoal, aqui eu também, como é um conversor de alta tensão, eu também uso um driver isolado com outra fonte isolada. Então tem que ter uma fonte isolada para cada chave, tá? Só que como é uma potência pequena que o gate driver consome, apesar de ele dar um pulso de corrente alto, tipo 5, 10 amperes, para carregar rápido esse capacitorzinho aqui, ó, ele é por muito pouco tempo. Então a potência dissipada por esse gate driver é tipo menos de 1 watt. Então essa fontezinha aqui é bem pequenininha, tá? Aqui eu tenho uma aplicação para um controle de motores, ó, pessoal, que nem eu tinha lá fiz na tese, por exemplo, a minha tese de doutorado. Tenho 3 chaves em cima, 3 chaves embaixo, tá? E aqui eu tenho um gate driver para cada chave, para cada IGBT, tá? Então aqui eu tenho um retificador na entrada, ó, um retificador trifásico, nós vamos ver nas próximas aulas também. Entra trifásico, transforma para tensão contínua. E aqui eu aciono ele com frequência variável. Então eu posso sintetizar uma tensão senoidal aqui, ó, com frequência variável. Eu posso variar a velocidade desse motor. Tá? Isso aqui é um inversor de frequência. Por exemplo, um CFW11 da VEG lá, por exemplo, utiliza uma estrutura muito semelhante a esse aqui. A única diferença é que deve ser um gate driver talvez diferente. Não sei qual modelo que eles usam. Tá? Outro gate driver, que esse aqui eu uso também, já usei bastante, que é da Avago, tá? Da Agilent, HCPL 316J. Ele é de 2,5 amperes, é o pico de corrente que ele dá. Então aqui é a estrutura interna dele, ele é um encapsulamento pequenininho aqui, de 16 pinos, se não me engano, 16 pinos. E daí, aqui da estrutura dele, ó. Aqui dá um microcontrolador, ó. Aqui é o sinal que vai para o LED que tem interno, que está aqui, ó. Ele entra, na verdade, numa porta lógica que daí aciona o LED, tá? Aciona o LED, que daí manda luz para o outro lado, ó. Aqui tem um receptor, ó, de luz. E daí aqui está a estrutura que aciona. Esse Vout é o que vai para o gate, ó. Vout, aqui, ó. Vout vai para cá, aqui tem um resistor de pull down. E aqui tem um resistor de gate, ó. O resistor de gate vai lá pro gate do IGBT, tá? E aqui estão as duas fontes, ó. Ele separou em duas. Ele pode botar mais 15 volts aqui, ó, e outros 15 volts aqui, ó, que tem que ser isoladas, né? E daí ele aciona com 15 volts e desaciona com menos 15, por exemplo, tá? Então essa estrutura aqui eu já montei, já usei bastante esse CCI aqui, tá? E aqui ele tem esse outro pino de DSAT, pessoal, que ele serve para monitorar a tensão aqui, ó, de saturação do IGBT. Então a tensão de saturação normalmente vai ser 1, 2, 3 volts, né? Se ele mandou acionar o transistor e essa tensão continuou alta, digamos que fosse para 10 volts, ele desliga o IGBT para proteger ele, quer dizer que deu alguma coisa errada. Tá? Então ele mede através desse circuitinho aqui, o DSAT. Tá?
Esse outro aqui é o módulo que eu usava, né, o gate driver que eu usava, que é o Skyper Pro, tá? Skyper 32 Pro. Isso aqui custou acho que uns R$ 500 essa plaquinha aqui, tá? Aqui dentro tem o gate driver e tem, nessa partezinha branca, tem os transformadorzinhos que isolam a alimentação e mandam o sinal via sinal magnético também, um transformadorzinho de um lado para o outro, tá? Então esse cara aqui, duas saídas, ele aciona já as duas chaves que tem dentro desse módulo IGBT, tá? Então a tensão de isolação dele é de isolação de 1500 volts, tá? E permite acionar a tensão coletor emissor lá de 1700 volts, tá? A tensão de alimentação dele é 16 volts, tá? Funciona até 50 kHz e tal. É um módulozinho muito, muito interessante. Eu usei toda a minha mestrado, doutorado, usei esse gate driver aqui. Só que é meio caro. Então, falei bastante, pessoal. Vamos fazer uma simulação. Vou simular aquele IGBT que eu mostrei lá no datasheet de antes lá, e vou acionar ele com uma onda quadrada aqui. E nós vamos olhar as tensões e correntes e a potência, tá? Aqui está o VS, tá, pessoal, que está aqui, ó, que seria o nosso PWM. Só liguei e desliguei. Aqui a tensão VC, que é a tensão do coletor. Aqui a corrente, tá, do Z1, que o Z1 é o IGBT. E aqui eu peguei a tensão vezes corrente, que seria a potência, tá? Então aqui tem a potência quando ele está desligado, potência quando está ligado e a potência quando liga e quando desliga, tá? Que aqui eu quero mostrar para vocês a corrente de cauda, que é essa correntezinha aqui, ó, tá? Então vou lá para a simulação lá no LT Spice para mostrar para vocês.